aula de Bioestatística e Epidemiologia. Meu nome é Pedro Henrique e sou monitor de vocês. Bora lá descobrir o que a gente vai falar hoje? Eu vou dar só uma explanada básica de OMS, tá? Indicadores de saúde. Eu já dei uma aula de indicadores de saúde e essa aula aqui, ela é uma aula muito grande. Então essa aula de hoje que vocês estão vendo, essa aula de monitoria, vai ser menor para a próxima poder ser um pouquinho maior, porque as duas juntas ia ficar muito grande, que nem a aula de matemática que a gente fez a última vez, ok? Então essa daqui vai ser um pouco menor para a outra poder ser um pouco maior. Bom, a OMS é a Organização Mundial de Saúde, você já sabe, a OMS ajuda a regular toda essa questão de saúde do mundo, né? Quais são as diretrizes que cada país deve seguir. Lógico que isso muda de país para país, com diretrizes mais focadas, mas a diretriz geral, quem gera é a OMS. E a OMS criou um comitê para definir métodos satisfatórios para avaliar o nível da população. Como assim métodos satisfatórios? A OMS precisa saber como que anda a questão de saúde do país, daquele determinado país. E como ele descobre isso? Através desses métodos que a gente vai conversar. Ele vai ser melhor explicado na próxima aula, mas é bom você já entender que existem métodos para descobrir o nível de saúde da população daquele país. Tá? Essas informações são geradas pelo SIS, que é Sistema de Informação em Saúde. É lá que você vai encontrar informações sobre todos os tipos de doença. Lembra que eu dei uma aula sobre cada caráter da epidemiologia, tipo sexo, etnia, faixa etária, idade. Então, lá você vai encontrar todas essas organizações através de doenças nesse sistema de informação em saúde, ok? As medidas de mortalidade têm como utilização preferencial a avaliação do nível de saúde, indicação de medidas preventivas e controle de caráter abrangente. Então, quando você calcula o nível de mortalidade daquele país, você não está calculando só a quantidade de pessoas que morreram em determinado período, em função de uma determinada doença. Você também está calculando o nível de saúde daquele país. E com esse cálculo você consegue ver medidas preventivas, você consegue controlar alguma coisa. Então vamos supor que você está tendo um surto, pessoas estão morrendo com dengue, né? Se a pessoa está morrendo com dengue, uma prevenção seria, vamos supor, vacina. Se tem vacina da dengue, bora tomar a vacina da dengue, entendeu? E aí você consegue descobrir como é que está a saúde naquela área. Ah, 3 pessoas morreram com dengue. Agora vamos supor, se 500 pessoas de uma população de 10 mil, 500 pessoas morreram com dengue. Isso aqui está prejudicial. É importante, o nível de saúde aqui está precário, entendeu? Então a mortalidade, ela não serve só para medir a quantidade de pessoas que morreu, mas o nível de saúde e saber quais são as medidas preventivas e o controle que deve ser feito naquele local, naquela região, naquele determinado grupo. Bom, indicador de mortalidade. Define-se genericamente a taxa de mortalidade como proporção entre a frequência absoluta de óbitos e o número de indivíduos expostos ao risco de morrer no mesmo período de referência e no mesmo local. O que ele quer dizer aqui? Que a taxa de mortalidade é o número total de óbitos e o número de indivíduos que podem correr este risco de morrer. Então vai ter toda uma pesquisa de sexo, etnia, faixa etária aqui presente, tá? E aqui a gente pode dar uma olhada, deixa eu pegar a caneta aqui para marcar, que essa aqui é a conta que a gente pode fazer para poder descobrir a taxa de mortalidade. Então é o número de óbitos, tá? Total, divididos pela população exposta. Ou seja, a população exposta é quem está em contato mais presente com aquilo ali. Vamos dar um exemplo de alguma doença. Leptospirose, né?
Quem está mais em contato com a leptospirose são, vamos supor, moradores de rua. Então, a população exposta seria os moradores de rua. Quantos moradores de rua morreram naquele local? Vamos supor. Quantos moradores de rua morreram em Volta Redonda durante o período de setembro de 2019 a setembro de 2020? Vamos colocar que foram 10. 10 moradores de ruas morreram, e a prefeitura tem em seus dados que existem mais de 1.000 moradores de rua. Então aí você vai tacar aqui dentro e você vai descobrir a taxa de mortalidade. Esse vezes 10 aqui, ele é elevado a uma potência n, tá? O que significa isso? Eu já dei uma aula explicando, né? Mas eu acho legal frisar e reforçar que o número ele tem que ser inteiro. Então, se você faz essa divisão e o número dá um número quebrado, ou um número 0, alguma coisa, você não tem como mensurar a quantidade de pessoas 0, alguma coisa. Você tem que ir colocando a quantidade de zeros necessária para aquele número virar inteiro. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que aqui, fazendo aqui, você descubra 0,0045. Ah, isso daqui, ó, é 0,0045 pessoas. Gente, que indivíduo é isso daqui? Não tem como. Agora, se você andar com a vírgula pra cá, ó, 2, 3, vai ficar 4,5. Aí vai ficar 4,5 pessoas numa população de 1.000 pessoas. Entendeu? Porque foram 3 zeros usados aqui, então são 1.000 pessoas. Tá? Importante delimitar o problema, o evento ou o tema a ser observado ou mensurado. Deve-se escolher e elaborar a definição operacional do indicador. As taxas de mortalidade não devem ser uma coisa geral, porque não vai te servir de nada uma taxa de mortalidade geral. Lógico que dá para medir a qualidade de saúde do país, mas não vai te servir de muita coisa. Você tem que ter um problema exato, vamos supor, é a dengue, em tal lugar, em determinado período, para você conseguir trabalhar com aquilo ali. Quando você delimita, você consegue trabalhar com aquilo. Bom, para poder construir um indicador em epidemiologia, vocês precisam de dados que devem estar disponíveis para toda a população. Os indicadores devem ser fáceis de construir e interpretar, tá? As definições devem ser as mesmas, permitindo comparações. O que ele quer dizer aqui? Se você faz um de 2018 e você faz outro de 2019, a comparação de um para o outro tem que ser igual. Então, se aqui você está falando de mulheres, alguma coisa, e você quer fazer uma comparação com esse aqui de 2018, você está fazendo em 2019, quer fazer uma comparação com esse daqui de 2018, você também vai ter que falar de mulheres e coisa e tal. Você não pode mudar para poder comparar, não tem como. Devem representar o maior número possível de fatores que influenciam a saúde da população. Devem excluir a população não exposta ao risco quando for ao caso, e não exposta ao risco. Lembra que eu falei do exemplo dos moradores de rua? Então, os moradores de rua seria a população mais exposta ao risco, estou dando um exemplo, tá? Mais exposta ao risco de leptospirose. Quem não é exposto ao risco? Pessoas ricas, alta sociedade, que moram em bairros de rico. Então, essas pessoas são menos expostas ao risco. Essas pessoas não vão entrar no cálculo. Entendeu? Sistema de informações, o SIM. Esse sistema propicia acessos aos gestores de dados para o cálculo deste coeficiente, auxiliando no planejamento de ações em saúde. Dependendo da informação desejada, as causas podem ser agrupadas por capítulos ou grupos de doença. Esse sistema está disponível, acho que todo mundo pode acessar, e esse sistema ele ajuda a calcular. Ele consegue mensurar esses coeficientes e ajuda no planejamento de ações em saúde, entendeu? Ele vai ajudar o governo ou o SUS, assim se a gente pode dizer, a ter um planejamento melhor sobre aquela determinada doença, se vai precisar fazer um dia D, ou alguma coisa assim, entendeu?
Bom, gente, eu falei que isso aqui seria bem rapidinho, porque o próximo ia ser um pouco mais longo. No próximo a gente vai falar sobre todas as taxas de mortalidade, que não existe uma só, tá bom? Foram tudo retirado dos slides da Adriana. E é isso, galera. Meu telefone, meu e-mail e a próxima vai estar um pouquinho puxada, mas vai dar pra aguentar. Até.